Considero Behemoth, criado por mim, como tu. Ele come o feno, como o boi. A sua fortaleza está nos seus lombos, e o seu vigor nos músculos dos seus flancos. Levanta a sua cauda como cedro, os nervos dos seus músculos estão entrelaçados uns nos outros. Os seus ossos são como as canas de bronze, a sua estrutura é de barras de ferro. É obra-prima de Deus, aquele que o fez, dotou-o de uma espada. Os montes produzem-lhe ervas, e todos os animais do campo vêm retouçar ali, junto dele. Dorme à sombra dos lotos, no retiro dos canaviais dos pântanos. Os lotos o cobrem com a sua sombra, os salgueiros da torrente o circundam. Se o rio cresce, ele não se espanta, ainda que um Jordão lhe chegue à garganta, fica tranquilo. Quem poderá apanhá-lo de frente e atravessar-lhe as narinas com um laço? Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. E vamos aqui para o episódio 2 desta série sobre o simbolismo do Behemoth. Hoje trataremos especialmente quanto à criação, o nascimento do Behemoth. A frase que nosso Deus fala quando diz que vejo o Behemoth que criei contigo. Continuando, olhando pela ótica de São Gregório Magno, temos que o Behemoth primeiro deve ser admitido como uma espécie de demônio, uma espécie de anjo, no fim do dia aqui. Os demônios são tipos de anjo. E de onde teria vindo essa colocação de que Jó e Behemoth teriam sido criados ao mesmo tempo? Trabalhamos em cima do debate da criação que surge devido à possível confusão quanto à citação de que o mundo foi criado em 6 dias, como seria possível que Jó e Behemoth teriam sido criados ao mesmo tempo. Para isso, vamos ter que assumir algumas questões filosóficas e teológicas um pouco mais complicadas. Por exemplo, esta questão de terem sido criados ao mesmo tempo vai se desdobrar quanto ao conceito de substância, que possivelmente vocês já viram em algum lugar ou alguma citação sobre o que seria substância, ou pelo menos viu as pessoas citarem a substância disso ou daquilo. Substância é a coisa, é por definição, enquanto as qualidades externas, como calor, forma, cor, são um acidente. Por exemplo, copo. Você tem um copo, você pode pensar em um copo de plástico, um copo de vidro, um copo do Homem-Aranha, mas todos eles são copo. Esta qualidade de copo é a substância do copo, aquilo que, independente da forma, cor ou material, você observa aquilo como um copo. No caso de Jó e Behemoth, assumindo que Behemoth é um anjo, temos que a substância em comum entre eles é a questão do intelecto. Vamos agora para a explicação de São Gregório Magno quanto ao tópico da criação. Este é o Behemoth que criei contigo. Quem ele sugere sob o nome de Behemoth, exceto o antigo inimigo, que sendo interpretado da palavra hebraica significa animal na língua latina? Pois, quando sua malícia é adicionada abaixo, sua pessoa é claramente apontada. Mas visto que está escrito de Deus que ele fez todas as coisas juntas, por que ele declara que ele fez este animal ao mesmo tempo que o homem, quando é claro que ele fez todas as coisas de uma só vez? Novamente, devemos indagar como Deus criou todas as coisas de uma só vez, quando Moisés as descreve como criadas separadamente com a mudança variável de 6 dias. Mas aprendemos isso mais facilmente se investigarmos minuciosamente
os casos reais de suas origens. Pois a substância das coisas foi de fato criada de uma só vez, mas a forma não foi moldada de uma só vez, e aquilo que existia ao mesmo tempo na substância da matéria não apareceu ao mesmo tempo pela figura de sua forma. Pois, quando o céu e a terra são descritos como feitos ao mesmo tempo, é apontado que as coisas espirituais e as coisas corpóreas, tudo o que surge do céu e tudo o que é produzido da terra, foram criadas todas juntas. Pois o sol, a lua e as estrelas são ditos terem sido criados no céu no quarto dia, mas aquilo que no quarto dia surgiu em aparência existia no primeiro dia na substância do céu pela criação. A terra é dita ter sido criada no primeiro dia, e as árvores e todas as coisas verdes da terra são descritas como tendo sido feitas no terceiro dia. Mas aquilo que no terceiro dia se manifestou em aparência foi sem dúvida criado no primeiro dia, na substância da terra, da qual surgiu. Por isso é que Moisés relatou distintamente a criação de todas as coisas em dias separados, e ainda acrescentou que tudo foi criado ao mesmo tempo, dizendo: Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor fez o céu e a terra e toda a planta do campo, antes que brotassem na terra e toda a erva da região. Pois aquele que havia relatado que o céu e a terra, as árvores e as ervas foram criados em dias diferentes, agora declara que eles foram feitos em um dia, a fim de apontar claramente que toda criatura começou a existir ao mesmo tempo em substância, embora não tenha surgido ao mesmo tempo em aparência. Por isso também está escrito lá: Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus. Ele o criou, homem e mulher, ele os criou. Pois Eva ainda não é descrita como tendo sido feita, e, no entanto, o homem já é dito ser macho e fêmea. Mas, como a mulher certamente estava prestes a sair do lado de Adão, ela já é considerada como estando nele em substância, de quem ela viria a sair em forma. Mas podemos considerar esses pontos nos mínimos detalhes, a fim de considerar os maiores a partir dos menores. Pois, quando a erva é criada, nem o fruto, nem a semente do seu fruto ainda aparecem nela. Mas fruto e semente existem nela, mesmo quando não aparecem. Porque, sem dúvida, existem juntos na substância da raiz, os quais não aparecem juntos com o passar do tempo. Mas por que dizemos que as coisas que encontramos originadas uma das outras são criadas ao mesmo tempo em substância? De que maneira se declara que Behemoth foi criado juntamente com o bendito Jó, quando a substância de um anjo e a de um homem não são a mesma, e o homem não procede de um anjo, nem o anjo de um homem? Mas se Behemoth é dito ser criado juntamente com o bendito Jó, porque toda criatura inquestionavelmente é criada ao mesmo tempo por um Criador, que não se estende em suas ações pela extensão do tempo, por que isso é dito especificamente de Behemoth, que é possuído em comum com todas as criaturas em geral? Mas, se ponderarmos as causas das coisas com investigação acurada, aprendemos que os anjos e os homens foram criados juntos. Juntos, isto é, não em unidade de tempo, mas no conhecimento da razão, juntos ao receberem a imagem da sabedoria, e não juntos pela união da substância de sua forma.
Pois está escrito do homem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Ezequiel disse a Satanás: Tu eras um símbolo de semelhança, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, nas delícias do paraíso de Deus. Em toda a criação, portanto, homens e anjos foram criados juntos, porque surgiram distintos de toda criatura irracional. Porque então em toda a criação não há ser racional além de homens e anjos. Tudo que não pode exercer a razão não foi feito junto com o homem. Diga-se então ao homem, diga-se do anjo, que embora tenha perdido o poder de sua alta posição, não perdeu a sutileza de uma natureza racional. Eis o Behemoth que criei contigo. Para que, enquanto o homem considera que aquele que foi criado juntamente com ele na razão pereceu, possa, pela ruína daquele que está perto dele, temer que a queda do orgulho esteja próxima dele também. Mas devemos observar cuidadosamente que, nestas palavras, a doutrina perversa de Maniqueu é claramente reprovada pela voz do Senhor, pois ele, ao falar de dois princípios, se esforça para estabelecer que a raça das trevas não foi criada. Pois, como se diz que essa raça perversa não foi criada quando o Senhor declara que ele criou aquele Behemoth, o autor, a saber, da perversidade que foi corretamente moldada pela natureza? Mas, já que ouvimos com quem esse Behemoth foi criado, ouçamos o que ele faz quando arruinado. Segue-se. Ele comerá feno como o boi.